Bom, mais um grave erro no hospital de São Paulo envolvendo uma auxiliar de enfermagem. Na São Paulo, Ana Paula Couto, o que foi que aconteceu? Bom dia para você. Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Uma auxiliar de enfermagem decepou a ponta do dedo de uma menina de 1 ano quando foi tirar o soro. O caso está sendo investigado pela polícia como lesão corporal culposa quando não há intenção de ferir. O hospital vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Tiffany, de 1 ano, foi internada por causa de uma anemia, mas teve alta e estava pronta para deixar o hospital. Faltava só retirar o esparadrapo colocado para a criança receber soro. Os pais estavam ao lado da auxiliar de enfermagem. Ela foi tirar o esparadrapo da mão da menina, colocou a tesoura, aí eu falei, cuidado com o dedinho dela. Ela pegou e colocou assim, foi cortar o esparadrapo, cortou um pouquinho o esparadrapo, viu que estava durinho e forçou. Quando forçou, esguichou sangue, cortou o dedinho da minha filha. Segundo os policiais, esta foi a tesoura usada para cortar o esparadrapo. Em depoimento à polícia, a auxiliar de enfermagem disse que usou a tesoura porque estava com dificuldade para retirar a faixa que estava na mão da criança e que não percebeu que tinha atingido o dedo da menina. A mãe contesta a versão da auxiliar. Ela simplesmente enfiou a tesoura. Só, ela nem tentou tirar com a mão. Só colocou a tesoura e cortou. O hospital afastou a auxiliar de enfermagem por tempo indeterminado. Ela se mostrou muito arrependida e preocupada também com a saúde da criança. Todavia, ela saiu do local para preservar a própria integridade física. A criança passou por uma cirurgia, mas não foi possível recolocar a parte do dedo cortada. É difícil, né? É difícil. Você vê a menina lá toda perfeitinha, aí ela vai brincar, vai ficar olhando, papai, por que meu dedinho tá assim, entendeu? É difícil, né? Justiça, né? Que essa pessoa não exerça mais essa profissão, tanto com criança, que é uma coisa que é mais delicada ainda do que com adulto, quanto com adulto. O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, onde a menina estava internada, informou que a auxiliar de enfermagem trabalha no hospital há 10 anos, sem nunca ter cometido falhas. Em menos de 2 meses, este foi o 3º caso de erro em hospitais da capital. No início de janeiro, a vítima foi um menino de 4 anos que recebeu um suplemento alimentar na veia. No fim do ano passado, uma auxiliar de enfermagem injetou vaselina ao invés de soro em uma menina que estava internada por causa de uma virose. Stephanie, de 12 anos, morreu. Para tentar explicar o que está acontecendo, a gente conversa agora por telefone com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Cláudio Alves Porto. Bom dia, senhor Cláudio. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes. Pois é, nós acabamos de falar, então foram 3 erros envolvendo auxiliares de enfermagem no estado de São Paulo, na capital, em menos de 2 meses. É possível justificar esses erros, senhor Cláudio? Na verdade, não foram nem 3, foram 4 erros já, e esse é o 5º, né? Porque teve o caso daquela menina de Osasco com o problema do oxigênio injetado endovenosamente e que levou a óbito também, né? Infelizmente, Ana Paula, a gente está vendo essas situações se repetirem com uma certa frequência, mas eu quero, inclusive, deixar bem claro aqui à população do estado de São Paulo que o Conselho Regional de Enfermagem vem acompanhando todas essas situações, e não somente essas que chegaram ao conhecimento da mídia, mas de outras que nem ao conhecimento da mídia chegaram, e aos mais de 980 casos que tivemos nos últimos 4 anos e meio a 5 anos. É triste a gente ver que um profissional que é formado para devolver a saúde e a integridade física daquele que busca uma assistência de enfermagem, possa, por uma situação ligada à questão da negligência, da omissão, da imprudência, praticar atos que coloquem risco e até mesmo danos, como são esses casos que a gente vem conferindo. Tá certo que nós temos vários fatores aí para serem analisados, que vão desde as questões relacionadas com as condições de trabalho, as cargas horárias dos profissionais de enfermagem, levando eles a uma situação intensa de estresse e fadiga, a baixa remuneração, as péssimas condições de trabalho que hoje a gente tem na área da saúde, com poucas condições relacionadas com a segurança do paciente, com a segurança dos procedimentos, mas nada disso pode estar justificando um ato de negligência, de omissão ou de imperícia ou imprudência do profissional. Senhor Cláudio, a minha curiosidade é o seguinte: como são formados esses auxiliares de enfermagem aqui no estado de São Paulo? Pois é, essa é a nossa maior briga com a área pública, né?
Inclusive, durante a campanha política, o nosso atual governador, Dr. Geraldo Alckmin, assumiu publicamente o compromisso de estar qualificando todos os auxiliares de enfermagem do estado de São Paulo como técnicos de enfermagem, porque não cabe mais numa assistência de enfermagem de alta tecnologia, de muita precisão e de muita ciência, que um profissional que passa por um curso básico de formação, muitas vezes esteja sozinho numa unidade de um hospital, sozinho numa unidade de saúde, e até como em alguns casos, assumindo situações que não são de pertinência deles, e sim de médicos e de enfermeiros, né? E esse é o caso, por exemplo, dessa situação do Mandaqui, né? Porque você veja, se nós formos explicar a ocorrência como deve ter sido ocorrido a situação, a gente vê que é uma questão de imperícia e de imprudência, porque não se usa uma tesoura para se tirar uma imobilização de um membro de um paciente que está imobilizado para uma infusão venosa, e muito menos quando é uma criança. Existem técnicas para isso, existe um procedimento seguro para isso, que eles aprendem e que todo profissional teria que observar, e infelizmente não observa, e resulta nisso que nós estamos vendo. Doutor Cláudio, Luciano, no Rio de Janeiro, fazendo a pergunta para o senhor, como é que o Conselho, por exemplo, pode se responsabilizar, já que, por exemplo, a gente tem uma equipe técnica que está administrando esses medicamentos ou fazendo esses procedimentos, por exemplo, mas na verdade a gente tem uma enfermeira ou um enfermeiro com um curso superior que é responsável por essa equipe técnica, que responde por essa parte de enfermagem do hospital. Como é que o Conselho pode investigar e tomar medidas mais, vamos dizer, concretas mesmo em relação a esse tipo de ação? Nós temos todas as semanas as sessões públicas de processo ético profissional, e todos esses processos, todas essas situações são punidas na luz da lei do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que vai desde uma advertência até mesmo a uma exclusão da condição de praticar ou de exercer a profissão. O problema é que não podemos só nos prender às ações punitivas, porque nós temos que adotar ações que sejam proativas, no sentido de que essas situações não ocorram mais, porque não adianta, depois que houve uma lesão, a gente tentar punir, porque nisso aí ficou uma vida, ficou uma integridade física. O governo do estado vem sendo trabalhado junto com a gente no sentido de fazer com que todos os auxiliares de enfermagem tenham a sua complementação de estudos para técnico de enfermagem, através do programa do TEC Saúde, que o governo do estado patrocina gratuitamente, para fazer o quê? Para que esses profissionais que têm uma formação básica ganhem mais conhecimento, ganhem mais competência técnica, ganhem mais ciência no fazer e mais consciência daquilo que fazem. Mas isso aí não basta, né? Nós temos que ver a questão da ausência de enfermeiros em quantitativo suficiente para estar na coordenação das ações de enfermagem, coisa que não existe. O Mandaqui, infelizmente, é um hospital que vem passando por uma questão muito séria na questão de deficiência de quadros de enfermagem, deficiência no número de profissionais de enfermeiros, né? E a gente vê essas coisas, infelizmente, acontecer. A população fique tranquila que o Conselho vai tomar as providências punitivas e previstas no Código de Ética e na legislação profissional, além de encaminhar para o Ministério Público. Mas nós temos que aprofundar essa discussão através da mídia, né? Conversamos com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Cláudio Alves Porto. Muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação na edição das 10.